Telecine, primeiro festival de cinema, música e literatura, apresenta... Bom dia. Certo. Olha, meu nome é Silvia, eu sou formada pela instituição UESP em letras em inglês e também em turismo. Então, desde 1997 estou nessa instituição e agora estou fazendo mestrado em letras aqui também. E o meu objetivo, eu já dei aula como substituta, inclusive para as meninas do 7º bloco, e o meu planejamento é continuar aqui, dentro da UESP. Então, como no meu mestrado eu estou trabalhando a questão do feminismo, eu resolvi fazer uma análise dos estereótipos femininos nos contos de fada. E escolhi para hoje 3 contos de fada muito conhecidos. Que, como vocês podem ver, esse desenho que está na tela é de cinema, porque a gente tem que fazer a associação do cinema com a literatura, ou da literatura com o cinema, né? Porque é o tema do evento, que é cinema, música e teatro, né? E eu não vou passar nenhum dos desenhos, porque eles são muito conhecidos, e também porque a gente não tem muito tempo. Então, o nome da minha apresentação é a representação feminina nos contos de fadas e estereótipos femininos. Pode passar. Segundo Simone de Beauvoir, que é uma teórica francesa, o destino da mulher é ser passiva, uma vez que a passividade integra irremediavelmente sua natureza. Então, a gente sabe que a mulher sempre foi considerada um ser passivo, né? Tanto pela questão física, do corpo, como também cultural. O homem sempre quis dominá-la, sempre teve essa questão de dominar o segundo sexo, né? O homem sempre quis dominar a mulher, né? Então, a opressão feminina, a passividade natural da mulher mostra que o mundo não a pertence, e por isso sua energia é canalizada para o narcisismo, o romantismo ou a religião. Como a gente pode fazer uma análise e parar para pensar realmente, entre o homem e a mulher ela é mais canalizada à beleza, ao narcisismo, né? Ao romantismo e à religião, mas ela foi levada a fazer isso tudo porque ela sempre foi considerada a parte fraca da relação de gêneros, né? Entre o masculino e o feminino. Segundo Kate Millett, as obras literárias canônicas representam a mulher a partir de repetições de estereótipos culturais, como, por exemplo, o da mulher sedutora, perigosa e imoral, o da mulher como megera, o da mulher indefesa e incapaz, e, entre outros, o da mulher como anjo, capaz de se sacrificar pelos que a cercam. Sendo que a representação da mulher como incapaz e impotente subjaz uma conotação positiva. Não sei se vocês concordam. E a independência feminina vislumbrada na megera e na adúltera remete à rejeição e antipatia. É ou não é? Mas por quê? Porque os homens nos levaram a pensar dessa forma, não é? Então, essa teórica aí, a Kate Millett, ela é americana, escreveu sobre literatura feminista na sua tese de doutorado em 1970. E é muito interessante o que ela fala aí. É o que a gente vai fazer, a análise que eu fiz sobre a observação dela e os contos de fada. A gente vai analisar as mulheres dos contos de fada. Pode passar. Então, o primeiro conto que eu escolhi foi A Branca de Neve e os 7 Anões, que é um conto alemão, originário da tradição oral e compilado pelos irmãos Grimm, entre 1912 e 1922. Todo mundo sabe um pouco da história, né? Se não sabe toda a história, pode passar. Mas eu botei um pouco do resumo, vou ler. Uma rainha costurava no inverno, ao lado de
de uma janela negra como o ébano. Ao lançar o olhar para a neve, picou o dedo com a agulha, e 3 gotas de sangue pingaram sobre a neve, o que a deixou admirada e a fez pensar que, se tivesse uma filha, gostaria que fosse alva como a neve, rubra como o sangue e com os cabelos negros como o ébano da janela. Mas tão logo sua filha veio ao mundo, a rainha morreu. O pai deu à filha o nome de Branca de Neve, e logo tornou a casar com uma mulher arrogante, esnoba e vaidosa. Olha só. Possuidora de um espelho mágico que só falava a verdade. A rainha consultava seu espelho, perguntando quem era a mais bela do mundo, ao que ele sempre respondia: Senhora rainha, vós sois a mais bela. Quando Branca de Neve fez 17 anos, e um dia a madrasta perguntou quem é a mais bela de todas, e o espelho não tardou a dizer: Você é bela, rainha. Isto é verdade, mas Branca de Neve possui mais beleza. Cheia de inveja, existe muito isso, e os autores até de novelas não esquecem disso, né? Sempre aquela avaliação é um triângulo amoroso, ou é 2 garotos disputando uma garota, ou 2 garotas disputando um garoto, né? Sempre com aquela inveja do relacionamento alheio, né? Cheia de inveja, a rainha contratou um caçador e ordenou que ele matasse Branca de Neve e lhe trouxesse seu coração como prova, na esperança de voltar a ser a mais bela. O caçador ficou inseguro, mas aceitou o trabalho. Pronto para matar a bela princesa, o caçador desistiu ao ver que ela era a menina mais bela que já havia encontrado, e rapidamente a mandou fugir e se esconder na floresta. Para enganar a rainha, entregou a ela o coração de um jovem veado. A rainha assou o coração e o comeu, acreditando ser de Branca de Neve, mas ao consultar o espelho mágico, ele continuou a dizer que Branca de Neve era mais bela. Então foi assim que continua a história. Vocês sabem mais ou menos como é o desfecho, né? Ela se transforma numa bruxa não, ela se transforma numa velha, ela amaldiçoa uma maçã, ela envenena uma maçã, finge que é boa, dá para Branca de Neve desmaia e o príncipe vem salvá-la com um beijo, né? Enfim, o que eu quis mostrar foi a questão da megera, né? Da inveja, a questão da disputa entre mulheres por causa de beleza, que isso é muito comum na sociedade, sempre foi. Enfim. Aí temos o outro conto, que é a Cinderela. A versão mais popularmente conhecida é a baseada em um conto italiano popular, A Gata Borralheira, escrito por Charles Perrault em 1697. A China possui uma versão considerada a mais antiga, de 860 a.C., e há também a dos irmãos Grimm. Vocês vão sempre ver esses irmãos Grimm, que foram eles mesmos que adaptaram as mais conhecidas versões que a gente tem, né? Que a gente conhece. Resumo do conto. Cinderela era filha de um comerciante rico, porém, quando seu pai morreu, a madrasta malvada e as 2 filhas fizeram Cinderela de criada. Um dia houve um baile, mas Cinderela não poderia ir, pois tinha de limpar a casa e não tinha um vestido bonito para usar na festa. Sua fada madrinha apareceu e limpou toda a casa no piscar de olhos e deu um vestido lindo para Cinderela. Porém, ele só duraria até a meia-noite. O príncipe se apaixonou por Cinderela e, na volta para casa, ela deixou cair na escada seu sapatinho de cristal. Querendo encontrá-lo, o príncipe ordenou que todas as moças do reino experimentassem o sapato. Cinderela experimentou e o sapato serviu. A jovem e o príncipe se casaram e viveram felizes para sempre. Né? Todo mundo sabe. Aliás, eu suponho. Então, temos também a Rapunzel. Pode passar. A Rapunzel é um conto alemão de autoria dos irmãos Grimm, desculpa, publicado em 1812. Então, é o único que foi realmente criado por eles. Porque os outros 2, eles adaptaram e fizeram uma versão que é a versão que a gente mais conhece, certo? O resumo do conto. Esse resumo eu fiz maior porque a Rapunzel, eu não sei vocês, mas era o conto que eu menos conhecia. Era da Rapunzel. Enfim, vamos lá. O conto de fadas Rapunzel conta a história de uma mulher e um marido que moravam do lado de uma bruxa. Essa mulher ficou grávida e pedia que o marido pegasse no jardim da bruxa suculentos frutos que ali ficavam. O marido pegava essas frutas até que um dia a bruxa o pegou no flagra e o ameaçou. Ele pediu misericórdia e disse para ela não o amaldiçoar. Ela disse que não fará isso se ele entregar o bebê quando nascesse. O homem, com muita dor no coração, disse que entregaria seu filho assim que ele nascesse para a bruxa.
Nasce uma menina, e logo depois de nascida é entregue à bruxa e recebeu o nome de Rapunzel, o nome da fruta que o marido pegava para a mulher no quintal da bruxa. A bruxa conserva o cabelo de Rapunzel, nunca cortando. Depois de muitos anos, quando Rapunzel já tinha 12 anos, ela foi trancafiada pela bruxa numa torre. Essa torre não tinha portas nem escadas. Quando a bruxa quisesse subir, ela mandava Rapunzel descer sua trança e subia. Um dia um príncipe passava pelas redondezas e escutou uma voz. Era Rapunzel cantando e logo se apaixonou. Viu que não tinha como subir na torre. Começou a frequentar as redondezas para escutar e ver Rapunzel. Até que um dia ele vê a bruxa subindo e descobre que ela sobe pelos cabelos de Rapunzel, fazendo-os de escada. Quando a bruxa vai embora, ele pede que ela desça sua trança para poder subir. Ao subir, vê Rapunzel, a pede em casamento. Ela aceita e os dois armam um plano. Ele ia ver Rapunzel todas as noites, já que a bruxa só ia de dia vê-la. E foi assim durante muito tempo. Num dia qualquer, Rapunzel pergunta inocentemente para a bruxa por que seu vestido está apertado. Essa parte da história eu não conhecia. A bruxa constata que Rapunzel está grávida. Como assim? Pensou a bruxa. E deduziu que algum homem estaria subindo durante esse tempo todo para vê-la. A bruxa fica enfurecida e corta o cabelo de Rapunzel e a amaldiçoa, dizendo que ela viverá para sempre no deserto. Sem saber de nada, o príncipe vai mais uma noite ver Rapunzel. A bruxa sobe os cabelos cortados e os segura lá de cima. Quando ele sobe, percebe que Rapunzel não está mais ali e sim a bruxa. Os dois brigam e a bruxa o empurra da torre. Ele cai em cima de espinhos e fica cego. Mesmo cego, ele andou por todos os reinos atrás de Rapunzel. Ela teve gêmeas. Um dia, Rapunzel resolveu cantar e o príncipe estava próximo e escutou sua voz e logo o reconheceu. Rapunzel vê que o príncipe ficou cego e chora. De repente, ele volta a enxergar, pois as lágrimas de sofrimento de Rapunzel o curaram. Os dois se beijam e vão embora dali com suas duas filhas para outro reino e foram felizes para sempre. Então, quanto que eu sabia na infância, não contava que ela engravidava. Mas, depois de adulto, descobri que ela engravidava, né? Então, vamos ver os estereótipos dessas três histórias, né? Desses três pontos de fala. Os estereótipos femininos da mulher sedutora, perigosa e imoral está claramente representado por quem? Pela madrasta da Branca de Neve, que é a rainha Má, que se casou com o pai dela depois que sua mãe morreu, né? Ela era invejosa, perigosa, feiticeira, né? E imoral mesmo. Passando. A mulher como megera. São independentes, geralmente, né? Adúlteras e possuem conotação negativa, levando à rejeição e à antipatia. Realmente, quando a gente diz assim, aquela mulher é adúltera, aquela mulher possui, aliás, aquela mulher é malvada, né? A gente tem aquela coisa da antipatia, da negatividade, né? Aí as mulheres que representam essas independentes é a bruxa do conto da Rapunzel, que a gente vê que ela não é casada, ela vive sozinha, é independente, trabalha e tudo. E a madrasta e as meias irmãs de Cinderela, né? Que também não tem uma representação masculina. Então eu coloquei essas três como independentes também. E a mulher indefesa temos as três princesas, né? É a mulher incapaz, impotente. E que os homens passaram para a gente que tem uma conotação positiva, né? A mulher incapaz e impotente. Então, são as princesas, a Branca de Neve, a Cinderela e a Rapunzel. E a mulher como um anjo, às vezes capaz de se sacrificar pelos que a cercam ou servirem de salvadoras, como a fada madrinha da Cinderela. Entre os três é a única que tem essa salvadora. Porque, em comum, a Branca de Neve tem um príncipe que a salva, né? E a Rapunzel, ela que salva o príncipe dela, né? Da cegueira. Então, a conclusão é que, quem escreveu esses três contos? Homens. E olha só como eles nos representaram, as mulheres. E nós líamos com a visão deles. E nós nos consideramos
considerávamos dessa forma. O feminismo veio para que a gente pare de se considerar assim. Entendeu? Ó, a conclusão é, nas narrativas de autoria masculina, as mulheres são representadas com a visão do falocentrismo, que é a postura, convicção ou comportamento baseado na ideia da superioridade masculina. Né? Desse modo, elas incorporavam essa visão estereotipada sem transgredir, aceitando por muitos anos o fato de ler com a visão deles, pois elas mesmas não eram escritoras ainda. Né? Por muito tempo a mulher não escreveu. Ela começou a escrever há 2 séculos, mas ela teve mais destaque ainda no século passado, que eu creio que todo mundo nasceu. Aqui está aqui, todo mundo nasceu no século passado. Então, para você ver como a escrita feminina, ela é recente, né? Então, se as mulheres fossem escrever sobre elas, talvez elas tivessem outras visões, né? E não essas que eu acabei de mostrar, que são altamente visão do masculino, né? Em relação às mulheres. Enfim, temos as referências, que é a Maria Osana Zolim, e aqui eu encerro minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela oportunidade.